eu acho importantíssimo na vida de todo homem e de toda mulher de Deus. E sem esse valor que nós estudaremos hoje, todo o crescimento espiritual estará bloqueado, estará impedido. Quem quer crescer espiritualmente? Amém. Quem quer continuar crescendo espiritualmente sempre? Nós precisamos desenvolver em nossa vida esse valor para que não barremos, não embarreremos o que Deus deseja fazer em nossa vida. Amém? Amém. Eu gostaria de falar hoje sobre humildade. Humildade. Humildade, meus queridos, para muitas pessoas que têm os valores trocados, chega até a ser um defeito. Alguns acham que ser humilde é ser fraco. Alguns acham que ser humilde é ser inferior, quando na realidade humildade é um valor que tem as pessoas que têm o maior desenvolvimento espiritual. Elas conseguem ser humildes, elas conseguem chegar ao nível de ser humilde. Porque, meus queridos, é muito normal a arrogância. É muito normal você encontrar em todos os tipos de pessoas, naquelas que mais têm coisas a serem desenvolvidas em sua vida. A arrogância sendo um dos seus mais notórios defeitos, mais estampados, e que nós precisamos imediatamente, se existe isso em nossa vida, arrogância ou soberba, substituir imediatamente e adquirir e comprar pelo preço que for a humildade. Humildade, meus queridos, algumas pessoas também têm uma ideia errada do que é humildade. Humildade não tem nada a ver com posses financeiras. Algumas pessoas dizem: eu sou muito humilde, eu moro numa casa de taipa. Tem nada a ver ser humilde com morar numa casa de taipa. Isso não é ser humilde, isso é ser pobre. Pobreza não tem nada a ver com humildade. E quer saber onde nós encontramos mais pessoas arrogantes? É no meio dos mais pobres. Quanto mais pobre, parece que mais arrogância existe. E será que tem uma coisa a ver com a outra? Para você pensar. Não que não existam pessoas que têm menos recursos e não sejam humildes. Eu estou falando onde encontramos mais. Amém, meus queridos? Vá na favela mais baixa que existe e você encontrará a maior quantidade de pessoas arrogantes, que consideram-se muito além de outras pessoas, que culpam o mundo inteiro até de seus próprios problemas. E isso é um dos maiores sinais da arrogância e da falta de humildade. É a pessoa que é humilde, a pessoa que desenvolve esse valor da humildade, ela está sempre olhando para dentro de si mesma e não para as outras pessoas. Ela está olhando para aquilo em que ela mesma deve e precisa crescer e se desenvolver, e não buscando defeitos e falhas nas outras pessoas. Isso é arrogância. Procurar falha nas outras pessoas é um dos sintomas da falta de humildade, porque na realidade você está querendo mascarar os próprios defeitos quando fica procurando coisas para estar tirando a atenção daquilo que precisa ser mudado na sua vida. Amém, meus irmãos? Diga: eu preciso desenvolver em minha vida a humildade. Humildade é olhar para dentro de si mesmo com coragem. Humildade é olhar para dentro de si mesmo sem medo do que pode encontrar.
coragem de ir para dentro do seu interior, do seu mais íntimo pensamento, da sua mais íntima intenção. Porque há pessoas que não têm nem a humildade de admitir o que pensa, o que gosta, e vive mascarando a sua vida, vive farsas, não consegue penetrar nem na sua própria personalidade e conhecer-se a si mesmo. É mais fácil muitas vezes sua esposa te conhecer do que você se conhecer. E falta o quê? Humildade de reconhecer. Todos têm problemas, todos têm falhas, o mundo está perdido. E você, meu irmão? É quando existe essa humildade que conseguimos encontrar em nós as nossas debilidades, as nossas deficiências, os nossos defeitos, que conseguimos até dizer aquela palavra extraordinária que só os humildes conseguem dizer: me perdoe. Porque o arrogante sempre acha que os outros é que estão errados, e os outros é que tem que vir e pedir perdão. Ela que falou alto, ela que chegou atrasado, ela que não cumpriu o que prometeu, e cheio de si mesmo. Falta humildade. Nem sempre, queridos, ter razão é estar certo. Às vezes você pode estar coberto de razão, mas estar completamente errado. Porque muitas pessoas, na sua razão, tomam atitudes tão grosseiras e tão soberbas que perdem completamente essa razão, porque falta humildade. Jesus, querido, sempre estava certo. E nós encontramos Jesus nas situações onde as pessoas estavam mais necessitadas de misericórdia. Ele, com sua humildade, se colocava no lugar da pessoa e a levantava. Enquanto as outras pessoas estavam com pedras na mão para jogar sobre a mulher adúltera, Jesus estava dizendo: eu tampouco, mulher, nem eu te condeno. Vai e não peque outra vez. Humildade. Humilde é aquele que pode sentar no trono real e decide sentar na cadeira mais simples com os mais simples. Não porque ele está naquele momento deixando de ser o que era, mas simplesmente assumindo o lugar das outras pessoas. E a Bíblia diz que Jesus assumiu esse papel. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. A Bíblia diz: e ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas assumindo a forma de servo, humilhou-se assumindo a forma de servo e fez-se igual aos homens. Ele era o quê? Sendo Deus, subsistindo na forma de Deus. Não tomou por usurpação ser igual, mas ele foi humilde ao ponto de assumir o lugar, tomar o lugar do homem. E querido, ser humilde não é ser rebaixado. Ser humilde, pelo contrário, é ser exaltado. Lá no versículo 9 a Bíblia diz, nesse mesmo capítulo 2 de Filipenses: e Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia! Então ele era Deus, não usou por usurpação, não tomou por usurpação ser igual a Deus, assumiu a forma de servo, igual ao homem, tomou o lugar do homem, e Deus o colocou lá em cima. E a Bíblia diz que todo que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. E quem faz isso, meus irmãos? O próprio Deus. Jesus humilhou-se tomando a forma de homem, e Deus o exaltou, lhe dando nome sobre todo mundo. Então, meus irmãos, muitas vezes não dizer uma palavra
para dar o troco, como dizem aí fora, como os soberbos fazem, como os exaltados fazem. É dar a Deus a oportunidade de honrar o teu nome. Muitas vezes esperando, não tomando a atitude vingativa, é dar a Deus a oportunidade de te exaltar. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 12, versículo 15. A Bíblia diz assim: se alguém te fizer o mal, devolve o mal com o bem. Assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, meus queridos, a Bíblia está ensinando que até para os nossos inimigos nós devemos fazer o bem. Isso é ser humilde, é não ser arrogante, é não tomarmos nós mesmos a vara da vingança, a vara da justiça, e deixar isso nas mãos de Deus. Valor, humildade. Humildade é saber que cada pessoa tem uma segunda oportunidade. Todas as pessoas têm direito a uma segunda chance. Não ser humilde é ter dado, ou às vezes nem ter dado uma chance, e aproveitar o primeiro erro das pessoas para dizer a elas o quão insignificantes são. Soberbo e arrogante. Eu sabia que você não prestava, eu sabia que você ia errar. No fundo, eu estava até esperando o momento de você demonstrar a sua incompetência. Humildade, não se preocupe. Não deu certo dessa vez, mas continue tentando, e da próxima vez você vai conseguir. Posso te ajudar em alguma coisa? Humildade, queridos, é ser um facilitador para que as outras pessoas também estejam atingindo sucesso, para que as outras pessoas também cheguem lá. Não é simplesmente dizer eu sou o melhor e ninguém nunca mais chegará aos meus pés, mas é poder ser uma ponte, ou poder ser um degrau, para que as outras pessoas também estejam subindo. Porque, queridos, o topo não é um lugar para solitários. O topo, na realidade, muitas pessoas olham de baixo e veem uma pontinha tão fininha, mas todos os que chegam lá verdadeiramente com humildade sabem que é como se fosse uma grande planície e tem lugar para todos aqueles que ousarem chegar lá. O problema é que a maioria das pessoas é medrosa, e o maior dos medos é olhar para dentro de si mesmas. Será que só Davi tinha condição de vencer o gigante? Diga, nem Davi. Nem Davi. Davi só venceu o gigante porque foi humilde. Ele não foi arrogante. Ele não foi soberbo. Ele não disse, esse gigantinho aí, é um amigo, eu vou lá. Ele não foi com essa atitude. Ele foi com a atitude humilde. Ele disse, ele está afrontando o exército do Deus vivo. Ninguém pode afrontar o exército do Deus vivo e ficar impune. Eu vou lá porque Deus vai entregá-lo nas minhas mãos. É ter a consciência de que está sendo um instrumento na mão de Deus. O arrogante é aquele que acha que ele é o próprio Deus, ele não precisa de Deus. Davi, cada guerra que ele ia lutar, cada guerra que ele ia enfrentar o inimigo, ele antes consultava o Senhor, porque ele sabia que sem Deus ele não era nada. Sem Deus o exército dele não valia nada. Sem Deus ele não teria a vitória. Ele ganhava não porque era bom, ele ganhava porque Deus o ajudava. Você entende? Isso é humildade. Vou lá, eu já ganhei tanto, que isso eu vou ganhar. Sacerdote, vem cá, vamos lá. Vamos. Urim, Tumim aí. E aí, deu ou não deu? É para ir ou para ficar? Quando eu dizia fica, todas as vezes ele ficava. Quando eu dizia vai, todas as vezes ele ia. E obedecer a Deus é sinal de humildade. Não obedecer a Deus é arrogância. Tem que ser tirado da sua vida. Porque é dizer, vou fazer minha vontade, porque eu até acho que a minha vontade é melhor do que a do Senhor. Eu não estou concordando com a vontade de Deus. E quando as pessoas saem do rumo
Quantas pessoas saem da reta porque não tem a humildade de contrariar sua própria vontade para obedecer a Deus. É mais fácil ser arrogante, ser soberbo, do que ser humilde. E quando você diz, não quero fazer isso, nem está dizendo, sou arrogante, não quero fazer, porque não tem nem a humildade de reconhecer que é arrogante. Nunca reconhecerá. Nem o soberbo acha que é. Todo soberbo acha que é bom demais. Mas o humilde, ele olha para dentro de si e consegue detectar cada área da vida em que ele ainda precisa melhorar. E, queridos, essa mensagem de hoje tem toda uma razão de ser hoje, porque nós vamos iniciar a partir de sábado um grande projeto, e só os humildes podem estar na frente, porque nós já tivemos um projeto semelhante, e por causa da falta de humildade, foi um estardalhaço de fracasso. Crescemos bastante, vocês têm noção. Crescemos tanto quando implantamos o projeto a primeira vez, que não coubemos aqui. Nós tínhamos um público que dá para encher da ponta a ponta 2 vezes essa igreja. Precisamos nos reunir aqui no colégio do lado. E vamos recomeçar, mas dessa vez para não parar de crescer nunca mais. E saiba de uma coisa: você vai ter um grupo de vida, alguns aqui vão começar. Ele vai crescer, vai se desenvolver. Nunca esqueça quem é a fonte. Glória a Deus. Vai crescer não é porque você é bom, é o pregador, é o melhor discipulador. Não é nada disso. É porque Deus é que é bom. É porque o reino é que é de Deus. Tem gente quando começa, Deus derrubando ele, eu já sou bom, estou sendo melhor que o pastor. Ele vai, ele não entendeu nada, coitado. Ainda vai sofrer tanto na vida. Eu não tenho problema nenhum. Ele está aqui, meu irmão. 50 para você cuidar, você sem qual você. Eu não tenho problema nenhum. Em Atos, o papai até diz: olha, quando você exaltar alguém. Queridos, eu aprendi de Jesus honrar as pessoas. Não é exaltar. Honrar é diferente de exaltar. E nós vamos fazer muito isso, sim. Mas sempre ensinando a humildade. Amém? A gente, quando recebe um elogio, já ficha tanto que acha que. Amém, Deus é assim. Eu, misericórdia. Mas vamos ter a humildade até de ser elogiados. Se não, queridos, a fonte certa. Que a fonte não é você. A fonte é o Senhor. Por isso que Ele exalta todo aquele que realmente é humilde. Porque todo humilde vai, faz, acontece, mas sabe que a glória é de Deus. Sabe que tudo vem de Deus e deve voltar para Deus. Amém, meus irmãos? Nós somos, se você não entendeu nada de tudo que está sendo pregado por todo esse tempo sobre os valores, que você guarde essa lição sobre humildade. Amém? Humildade para olhar para dentro de si mesmo, humildade para pedir perdão, humildade para reconhecer os erros, humildade para perdoar. Só perdoa de coração, só perdoa de fato quem de fato é humilde. Toda pessoa que é arrogante, soberba, tem dificuldade de perdoar e guarda mágoa dos outros a vida inteira. Então você precisa liberar essas pessoas. Amém? Verdade. E Deus vai abençoar a sua vida e você vai crescer de maneira extraordinária. Amém? Amém. Temos de pé.